Quando falamos de racismo, estamos falando de um tipo de discriminação que ocorre quando uma pessoa ou grupo de pessoas sente ódio de outra pessoa por causa de uma característica ou qualidade diferente, como cor da pele, idioma ou local de nascimento. O medo de pessoas de países diferentes ou de outros países, por desconhecimento ou falta de informação relevante, é um dos motivos mais comuns para atitudes racistas. Esta é a história de um casal chamado Jon Stewart e Megan Williams. Para viver felizes para sempre, eles sofreram muito na vida. Então veremos sua história nesse vídeo. Jon Stewart, um jovem de família rica que também era conhecida pelos seus últimos 40 anos por formar em políticos, Jon tinha uma imagem impecável, estudando em ótimas escolas. Desde pequeno, o menino era visto como o futuro líder do partido da família, porque ele estava sendo preparado pelos seus pais para essa missão. Megan Williams, uma jovem de classe média que conseguiu concluir seu querido diploma de Ciências Sociais graças à sua persistência e o trabalho duro de seus pais, pois a jovem sonhava em demonstrar as injustiças que sempre existiram no seu país desde criança. Ambos se conheceram no período eleitoral para presidente, quando o chefe do jornal onde Megan trabalhava lhe disse que ela tinha que cobrir uma história sobre o novo candidato presidencial que se chamava Jon Stewart. Então, a jornalista foi imediatamente ao local onde o novo candidato iria falar, mas como ela chegou um pouco atrasada, já havia dezenas de jornalistas no local designado. Com isso, Megan não conseguiu se aproximar do político. Algumas horas depois, Jon estava chegando ao fim de seu discurso em que falava de seus planos, caso fosse eleito presidente, e devido às suas sábias palavras, ele recebeu aplausos de todos e perguntas dos repórteres que passou a responder de forma ordenada a cada um deles. Mas num determinado momento, quando ele olhou lá no fundo da sala, ele viu uma jovem de pele escura ficando na ponta dos pés para que ele pudesse notar sua presença e responder a algumas de suas perguntas. Jon imediatamente teve uma atração indescritível por ela. Logo ele pede a todos os repórteres que fiquem em silêncio e a convida para ir até onde ele estava para que a jovem jornalista pudesse fazer as suas perguntas. E ela fazendo isso, o candidato respondeu com toda a educação e gentileza do mundo. Enquanto ela fazia isso, Jon a olhava no fundo dos seus olhos. Naturalmente, Megan não resistiu ao charme de Jon. No dia seguinte, Jon ficou intrigado com o nome da garota. Então, ele comprou todos os jornais numa loja perto da sua casa, e foi lendo cada um até encontrar o artigo daquela jovem. Depois de algumas horas, Jon encontra o artigo e descobre o nome de Megan. Com isso, ele a procurou nas redes sociais e encontrou. Naquele momento, Jon ficou muito feliz por encontrá-la. Já Megan voltou para seu apartamento muito cansada naquele dia, após um longo dia de trabalho, e ao entrar em sua rede social, viu um pedido de Jon, a quem tinha entrevistado. Nervosa, ela aceitou o pedido e logo começaram a conversar. Nos dias seguintes, suas conversas nas redes sociais se transformaram em telefonemas, e uma semana depois, eles marcaram um encontro. Porém, havia um problema. Como todos sabem, Jon era uma pessoa pública onde vários jornalistas não o deixavam tranquilo. Então seus amigos os ajudaram. Eles conversaram com o dono de um restaurante muito chique na cidade, fizeram um acordo em dinheiro e fecharam o restaurante para que apenas Jon e Megan estivessem lá, tendo um jantar romântico privado. Jon esperava muito nervoso a jovem com um buquê de flores. Megan, ao chegar, ficou ainda mais nervosa e o cumprimentou desajeitadamente. O encontro foi um sucesso total para ambos, porque houve risos e demonstrações de afeto entre eles. Daquele dia em diante, o casal teve vários outros encontros, mas todos reservados, devido à vida de Jon na política. Até que um dia, um jornalista fotografou o casal entrando no apartamento de Megan. Jon se encheu de desespero e Megan também. Com isso, o jovem queria dizer ao pai que haveria uma foto dele entrando no apartamento da namorada antes que todos descobrissem nas redes sociais. Então, os dois foram imediatamente para a mansão dos pais do rapaz. Assim que chegaram, o pai do jovem ficou chocado ao ver o filho com uma pessoa de cor ao seu lado. O pai, muito bravo, disse ao seu filho: "Como você pode estar com uma pessoa como ela? Não existem mulheres bonitas e brancas nessa cidade?"
Você vai estragar tudo, vai destruir seu futuro e nossa reputação por causa disso. Meghan tentou não derramar lágrimas ao ouvir as palavras rudes daquele senhor, e abaixou a cabeça. John, vendo sua namorada naquela situação, respondeu ao pai: arruinar? Destruir? Por que você diz essas palavras? Eu não fiz nada de ruim, eu não tenho nada contra a cor da Meghan. Eu me apaixonei por ela e não vou desistir da minha amada, só por causa de um único pensamento racista vindo de você e de nossa família. O pai de John, revoltado pela atitude do filho, ordenou para que ele terminasse o namoro com Meghan, argumentando que isso impactaria de forma negativa na política. John respondeu chateado com o seu pai e cheio de dor que a vida era dele, e de ninguém mais. Dito isso, John pegou a namorada pela mão e a levou para fora da grande mansão. No dia seguinte, que por acaso era domingo, Meghan aproveitou para levar o rapaz para conhecer seus pais e apresentá-lo como seu namorado. Nesse mesmo dia, o pai de John usou sua rede de contatos para ordenar ao chefe de Meghan para que demitissem a jovem jornalista do seu emprego. Quando Meghan soube disso, não aguentou e caiu em lágrimas. John sabia que era o seu pai que fazia tudo aquilo. Ele resolveu enfrentar o seu pai. Então, quando ele chegou em casa, discutiu com o seu pai. Ele tentou convencê-lo de que era o melhor, mas John seguiu contradizendo. Como eles não chegaram a nenhum acordo, John se retirou com raiva, pegando algumas de suas coisas, dinheiro guardado, e saiu de casa. John e Meghan fugiram para outro lugar, já que o jovem sabia que o seu pai não deixaria isso barato. Ambos pegaram o primeiro avião e foram embora. Eles se estabeleceram noutro país e conseguiram trabalho. Alguns anos depois, Meghan conseguiu um emprego como jornalista e o jovem formou seu próprio partido político. Graças às suas propostas, além de ser um novo partido político, a população do país passou a apoiá-lo. Naquele ano, faltando alguns dias para a votação das eleições, seu pai conseguiu entrar em contato com John, e pediu para ele voltar para casa, que ele aceitaria a sua namorada de pele escura. John, ao escutar aquelas palavras, não aceitou e desligou a ligação do pai. Na semana seguinte, John venceu as eleições, mostrando ao seu país quem seria a futura primeira-dama, sob aplausos e elogios. No ano seguinte, o casal se casou e, alguns meses depois, tiveram o primeiro filho. Era uma linda garota que se parecia com os dois, uma combinação perfeita. John, junto com seu amor, fez seus 5 anos de mandato excelente. Eles ajudaram a todos que precisaram de apoio para fazer seu país crescer e prosperar como esse jovem sonhou desde pequeno. Por outro lado, o partido político da família de John foi a ruínas. Os promotores trouxeram à tona seus atos de corrupção, e seu pai foi condenado à prisão, lamentando todos os seus atos, e acima de tudo, as decisões que tomou com seu filho e nora. Durante o período na cadeia, o pai de John não recebeu nenhuma visita do filho ou da sua neta. Gostou da história de John e Meghan? Que ensinamentos você acha que podemos aprender com essa história narrada emocionante? Deixe um like, escreva um comentário sobre sua opinião abaixo e compartilhe também essa história com os seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por assistir, um forte abraço. Nos encontraremos no próximo vídeo com muitas histórias surreais.